Olá, voltando em 2024 com o primeiro vídeo de um trabalho que eu realizo em todas as eleições. Comentar sobre os bastidores, comentar sobre as tendências das eleições municipais na cidade de Manaus. Este ano, daqui 143 dias, ocorrerá o primeiro turno da eleição em Manaus. Até a data de hoje, sexta-feira, nós temos 7 pré-candidatos. E nesta apresentação, que eu vou me usar do recurso de telas, de slides, você poderá conhecer um pouco do que aconteceu em Manaus, tendo como referência, tendo como base, os dados do IBGE de 2022. E na parte final, provavelmente a mais atraente, eu falarei um pouco sobre qual é o jogo de combinações possíveis de quem provavelmente deverá ir para o segundo turno. Quero destacar que, inclusive hoje de manhã, muitas pessoas têm me perguntado, me questionado, após a realização de 13 pesquisas publicadas até o dia de ontem, se a perspectiva não ia publicar uma pesquisa. Nós tomamos uma decisão, o grupo, a holding a qual eu dirijo, que esse ano a perspectiva só faria trabalhos de consumo interno para atender clientes de partido ou candidatos. E nós vamos divulgar, sim, uma pesquisa. A pesquisa de boca de urna do dia 6 de outubro, no primeiro turno, e a pesquisa de boca de urna no segundo turno. Bem, pessoal, vamos começar agora falando sobre os grandes números da cidade de Manaus, todos eles baseados no estudo do censo do IBGE de 2022, que somente agora, no ano de 2024, começa a ser disponibilizado para a sociedade, para as organizações, para todas as entidades. Entretanto, o IBGE às vezes passa 3 anos para liberar todas as informações que coleta no campo. Primeiro dado que eu acho muito importante, nós passamos uma geração inteira, 12 anos, achando que Manaus chegaria em 2022 com aproximadamente 2.255.000 habitantes. Entretanto, na conclusão do censo, Manaus ficou com 2.063.000, aproximadamente, o que dá uma diferença de 192.000 moradores na projeção em relação ao que se imaginava em 2010. Isso é feito através de um algoritmo matemático, através de todo um conjunto de técnicas que o IBGE possui há muito tempo. Entretanto, vale a pena ressaltar que o IBGE ele faz todo um trabalho preliminar, tem todo um estudo. Identificou em Manaus, repetindo, 737.000 aproximadamente, eu estou cortando os números finais, de domicílios particulares na cidade, envolvendo toda a cidade, área rural, área urbana, todos os bairros. Entretanto, ele só conseguiu entrevistar alguém dentro do domicílio em 630.000 domicílios. Ou seja, o IBGE deixou de realizar, porque não tinha ninguém nesse domicílio, estava ausente, mesmo que o pesquisador, o recenseador do IBGE voltasse a esse domicílio uma ou até 2 vezes, 107.000 para arredondar, domicílios não recenseados. Se a gente pegar a média da cidade de Manaus de moradores por domicílio, que é 3,2, só aí nós teríamos mais de 300.000 pessoas. Quem sabe aí teria a explicação da diferença entre a projeção e o número que o IBGE colocou. E quanto representa esses 107.000 domicílios aproximadamente? 14,5%. Vamos arredondar para 15 para facilitar a conta. Imagine 100 domicílios em Manaus. Você aí na sua rua, 100 domicílios. 15 estariam desocupados, segundo o IBGE. É um trabalho que representa uma particularidade muito importante. Será que aí não está a grande razão da diferença de Manaus ter, entre aspas, perdido moradores em relação à projeção? Não se sabe. A gente não tem a resposta. Deve ser um conjunto de respostas sobre isso. Vou trazer um dado muito interessante.
o déficit habitacional projetado de Manaus, entre 100 mil e 130 mil domicílios, é uma média de várias fontes. Seria bem interessante porque se tem 107 mil aproximadamente domicílios que não tem ninguém residindo e ainda temos um déficit habitacional de 100 mil no mínimo, significa que há alguma coisa do ponto de vista demográfico na cidade de Manaus muito estranho a ser explicado, mas não é o objeto do meu bate-papo com vocês hoje. Mas reparem que aquele número, eu fui buscar os 3 maiores municípios do interior. Quantos domicílios eles possuem somados? Quase 100 mil, menos do que os 107 mil aproximadamente. Ou seja, deixaram de ser recenseados, ou existe 107 mil domicílios em Manaus não ocupados, o que representa as 3 maiores cidades do Amazonas. É algo quase que surreal, é uma coisa inacreditável. Muito bem, esta tabela eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para curiosidade, Manaus tem 51,6% de mulheres, contra 48,4% de homens. Nós temos uma população parda, porque é autoclassificada, a pessoa que diz como é que ela se sente, né? 69,6%, da cor branca ou raça, né? 23,7%, classificados como preta, 5,6%, indígena, 0,9% e amarela, 0,2%. E esse gráfico de pirâmide aqui é a distribuição por faixa etária, tanto de homens, que é o do lado azul, e do lado laranja, as mulheres. Aonde está a maior concentração de pessoas? Entre os homens, 4,45%, numa escala, né, dos 48,4%, é na idade de 20 a 24 anos de idade. E nas mulheres é a mesma proporção, ou seja, a faixa etária, né, esse corte etário mais representativo em Manaus é da juventude amazonense, de 20 a 24. Se somarmos homens e mulheres, nós temos 9% da população de Manaus nessa faixa etária. Avançando, como é que o IBGE trabalha? Por setor censitário, ou seja, ele vai fazendo recortes dentro da cidade e cada setor censitário oscila, às vezes, entre 250 até 500 domicílios, e aí Manaus é dividida, o recenseador fica naquela região, então Manaus tem 3.210 setores censitários, sendo que 109 na área rural e 3.101 na capital. E aí nós podemos observar que em 2010, na área urbana, Manaus tinha 1.790.000, e agora em 2022, 2.042.000. Teve uma taxa de crescimento de 14%, arredondando. E na área rural, saiu de 11.850 para 21.457. Aí um crescimento significativo, 81%. Mas no geral, Manaus cresceu 14,52%. Domicílios na área urbana, 723.559 e na área rural, 14.453. Manaus é dividida por 6 zonas administrativas, conforme o plano diretor da cidade de Manaus. A saber, Zona Sul, que é a área antiga, histórica da cidade, contando o centro e uma boa quantidade dos bairros. Depois a área de Centro-Sul, que é o bairro mais conhecido, é o Parque 10. Depois a Centro-Oeste, que é o bairro mais conhecido, é Alvorada. Depois a Oeste, o bairro mais conhecido, eu posso dizer que seria Educandos, Compensa. Depois a Zona Leste, que parou de crescer, 24%. E impressionantemente, o vetor de crescimento da cidade de Manaus é no sentido norte. 31,5% da população de Manaus reside hoje na Zona Norte. Qual é a tendência nos próximos 10 anos? A Zona Norte crescer, a Zona a Zona Oeste crescer e as demais zonas começarem a comparativamente reduzir. E se vocês repararem, a Zona Sul perdeu
habitantes. Ou seja, a Zona Sul foi esvaziada. Zona Sul, Crespo, Morro, São Lázaro, Santa Luzia, Japim, Petrópolis, vários bairros. E a Zona Norte cresceu quase 30% e a Zona Sul perdeu quase 7%. Depois, qual a zona que mais cresceu? A Oeste, que eu acabei de falar, cresceu 15%. E a Centro-Oeste é limitada a 4 bairros, só cresceu 1%. E a Zona Leste cresceu, mas não cresceu tanto, porque não tem mais para onde crescer. Porque bem aqui no meio tem o que a gente chama de Distrito Industrial 2, que não pode ser ocupado. É uma área da União, é uma área da Suframa. E logo aqui, esse corte branco aqui, é a reserva Adolfo Duque, ou seja, 10 quilômetros por 10 quilômetros que você não pode ocupar. Então, a Zona Leste tem tendência à estagnação. No próximo slide, aqui está o total de domicílios e o total de domicílios coletivos e o total de bairros. Manaus tem 63 bairros. Aqui é um pouco sobre casas e imóveis. Por exemplo, apartamento. Manaus tem 105 mil apartamentos, representa aproximadamente 17% da cidade de Manaus já é de apartamento. Quem diria para uma pessoa como eu, que cheguei em 1975, que tinha, eu acho que 4 prédios só em Manaus. E de residências, quase 490 mil. A base do IBGE é superior à própria base do IPTU da prefeitura, tá? E aqui são algumas características da cidade. Quantos por cento da população tem banheiro, tem água potável, tem conexão com esgoto? Por exemplo, conexão com esgoto, só metade da cidade tem, a outra metade todinha da cidade não tem. Quais os 3 maiores bairros? Jorge Teixeira, 133 mil habitantes, 6,5% arredondando. Cidade Nova, 125 mil arredondando, 6%. Novo Aleixo, 102 mil, quase 5%. Cidade de Deus, 83 mil arredondando, 4%. Mas Durango, a Cidade Nova não era o maior bairro? Era. Só que em 2014 houve uma reforma e aí dividiram a Cidade Nova para criar novos bairros como Novo Aleixo. E a Cidade Nova, que era o maior bairro, passou agora a ser o segundo maior bairro pela divisão geográfica que a prefeitura fez. E o menor bairro é a Vila Buriti, somente com 2.500 pessoas. Depois Distrito Industrial 1 com 3 mil pessoas e o bairro mais tradicional, que tem a menor população, é a Glória, que perdeu o habitante, tem 4.532 habitantes e tinha 8 mil e pouco alguns anos atrás. Perdeu a metade da população o bairro da Glória. Vamos às informações eleitorais, possivelmente é o que você está esperando. Mas antes de falar de política, é importante entender que hoje, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Regional, Manaus tem aptos 1.449.416 eleitores. Daqui mais 2 meses, o número final é consolidado, porque até agora, esse mês, até o dia 6, você poderia atualizar o seu título, regularizar o seu título. Mas existe tudo isso de eleitores, Durango? Não. Quantas pessoas morreram nesses últimos anos? Quantas pessoas morreram na pandemia em Manaus que eram eleitores? Ou seja, nunca é o número exato. Muito bem. Qual é a abstenção que ocorreu em Manaus em 2020? 18,23%. É porque eu não estou citando as casas decimais. Esta é a abstenção. Quando eu subtraio aptos pela abstenção, eu tenho o comparecimento, ou seja, aquela pessoa como você que sai da sua casa e vai numa escola, num colégio, numa sessão eleitoral votar. Qual é a projeção que a gente pode ter? Que devem comparecer 1.185.000 eleitores no dia 6 de outubro. E quanto é que deu de branco e nulo? Somados, 10%. E quanto é os votos válidos? O que é votos válidos? É o comparecimento menos brancos e nulos, ou seja, votos válidos, 1.065.000. Isso é uma estimativa. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Quanto mais ou menos? 35.000. Pode chegar a 1.100.000, mas não menos do que 1.020.000, 1.025.000.
Ou seja, 1% disso aqui equivale a 10.650 votos. Então, quando você olhar uma pesquisa e um candidato tem 10% de intenções de voto, você pode dizer que ele tem em torno de 106.560 votos. Porque porcentagem é a coisa mais perigosa de quem olha a pesquisa. Porque tu olha, um tem 7, outro tem 3. A diferença está na margem de erro, é um empate. Bem, mas 4% é 40 mil votos, é um pouco mais de 40 mil votos. Imagine um candidato que tem 30 e o outro tem 10. São 20% de diferença. 20% daria quanto? Mais de 200 mil votos de diferença. E isso é extremamente importante. Manaus tem, por enquanto, porque toda eleição, até na véspera da eleição, tu muda o teu colégio eleitoral porque deu alguma confusão. Mas Manaus tem 485 locais de votação atualmente, sendo que 21 na área rural e 464 na área urbana, num total de 3.981 salas, né, onde está lá a urna eletrônica para esse 1.100.000 e poucos mil eleitores que devem comparecer no dia da eleição. Aqui eu não vou me deter a nada, são os pré-candidatos, a gente fez um rápido perfil que você pode acessar pelas minhas redes, é um resumo dos, não vou citar o nome de ninguém, dos 7 pré-candidatos. Não significa dizer que até o dia 6 de agosto, que é o último dia da convenção eleitoral para a escolha definitiva, porque todos eles são pré-candidatos, só serão candidatos depois do dia 6 de agosto. Nesse sentido, para entender um pouco aonde eu quero chegar, é importante analisar a eleição de 2020. Para compreender o que pode ocorrer agora em 2024, na sucessão do prefeito Davi Almeida, que tem direito a concorrer à reeleição. Muito bem, nossos estudos da perspectiva começaram, como é uma tradição, logo após a eleição de governador, em 2018. E em novembro, nós fizemos a primeira pesquisa. E na primeira pesquisa, a gente reduziu bastante os nomes, né? Diluiu, está aqui em outros nomes, tudo com 50, 50, 40, porque a gente foi testando aí 15, 20, 30 nomes até. E nesse cenário a gente não tinha colocado o amazonino, porque o amazonino não se declarou em nenhum momento que seria candidato. Mas o Davi sim, sempre teve em todas as pesquisas. E o ponto auge, até o mês de junho de 2019, aqui, antes da eleição de 2020, ele obteve o melhor desempenho, foi 29, e o pior desempenho foi 19. E o Zé Ricardo era o nome que mais polarizava com ele. Muito bem, passados, porque não dá só numa tela, nós fizemos até 2020, até as convenções, nós fizemos mais alguns estudos, mais 7 estudos. E aí começou o amazonino a entrar nas pesquisas. Começou com 19 e nas vésperas, em 2020, só para lembrar, a data da eleição em 2020 mudou. Lembra da pandemia? Tiveram que adiar a eleição por causa da pandemia. Então, a eleição ocorreu não no mês de outubro, que é tradicional. O amazonino tinha 32 e o Davi Almeida, como mandatário, tinha 16%. Zé Ricardo tinha 8 e os demais candidatos, Capitão Alberto Neto tinha 8. E a média, vamos olhar para a média, depois em casa vocês vão estar assistindo, vocês vão verificar que o amazonino na média tinha 26 e o Davi tinha 22. Lembrando, o Davi tinha 22 e o amazonino tinha 26 em julho de 2020. Agora vamos para a tabela das pesquisas que foram registradas conforme a lei eleitoral, que obriga as empresas a registrarem no tribunal. E aqui já com o nome dos candidatos. Muito bem, o amazonino começou liderando em 1º de setembro com 34 e o Davi tinha 19.
E o amazonino teve o melhor desempenho no final do mês de setembro, 39,5. Aí ele foi. No dia da eleição, na boca de urna a gente deu 29, saiu um pouco além da margem de erro por uma razão simples. No bloco das 8 horas às 10 da manhã, houve um esvaziamento eleitoral. Por quê? Quem vota de manhã são os mais idosos. E os idosos não foram votar. A abstenção foi altíssima. E aí, como você, em trabalho de boca de urna, você faz um bloco de 2 em 2 horas, proporcionalmente o número de entrevistas, consequentemente nós não conseguimos, e nenhuma outra empresa conseguiu, captar essa perda de votos dos eleitores mais velhos, porque estavam com medo de sair de casa no auge da pandemia, porque todo mundo votava com máscara, todo mundo, os mesários, tudinho. E nós colocamos 22% para o Davi. Sabe quanto ele teve? 22,7%. E o amazonino teve o quê? 24%. Pela primeira vez, desde 1985, os 2 primeiros colocados obtiveram menos de 50%. Neste caso, Davi e amazonino juntos tiveram somente 47% dos votos. Lembro que no segundo turno o Davi ganhou por apenas um pouquinho a mais de 1% dos votos, e nós até cravamos o resultado da pesquisa, a única empresa que cravou o resultado, que é uma tendência da nossa empresa, apesar que muita gente odeia, adora dizer que a gente não acerta resultado de pesquisa, mas eles, lamentavelmente, como diria o Zagallo, tem que engolir, né? Muito bem. Passando aqui, nós vamos começar agora a eleição de 2022. Mas qual é a conclusão que eu quero tirar? Vou voltar. Zé Ricardo ficou com 14,5%, Ricardo Nicolau com 12,3%, Coronel Menezes, que pela primeira vez se apresenta na política, com 11,5%, Capitão Alberto Neto com 8%, Alfredo Nascimento, prefeito por 2 vezes, 3,3%, o Romero Reis pelo Novo, 3%. Reparou que dividiu aqui, ó, 4 candidatos entre 8% e arredondando 15%. Interessante, porque nas pesquisas que nós realizamos no ano passado, 2023, aí Davi e Amon, sempre em todas as pesquisas praticamente, só houve um caso no final do ano que ele declarou que não ia ser candidato. Aí eu realizei uma pesquisa no último dia, no penúltimo dia do ano, aí tive que tirar o nome dele, porque ele declarou e eu queria saber qual era o efeito do deslocamento do voto dele. E aí o Davi chegou a 36,3% e teve o melhor desempenho em agosto com 37%. Mas repare que o Amon teve 26,3%, 26,2%, 26,4%, parece coisa assim, né? Inacreditável, né? Depois 27,1%, 23,7%. Qual a média do Amon? 26%. Qual a média do Davi? Arredondando, 33%. Na margem de erro, empatados, praticamente. Praticamente empatados. Não empatados porque a diferença, o menor do Davi é maior 1% do que o do Amon. O Alberto Neto, nas nossas pesquisas, quando tirou o Amon ele foi para 13%, o Roberto Cidade foi para 13,8%, mas depois o Amon, recentemente, né, lançou essa candidatura e mudou o quadro. Estas são as pesquisas de março a agosto de 2023, e eu não vou me detalhar, mas eu quero consolidar a seguinte tese. Quando existe uma bipolarização do processo eleitoral, se o segundo colocado não derreter, não perder gordura até o dia 15 de setembro, dificilmente ele deixará de disputar o segundo turno com o primeiro colocado, que no momento, considerando as pesquisas, ontem saiu a pesquisa que eu acho a mais séria de todas até agora, que é da Coaeste, deu 30 para o Davi, 27 para o Amon, 15 para o Alberto Neto, 8 para o Marcelo Ramos, 8 para o Roberto Cidade. Muito bem, eu vou não tratar de muitos números aqui, mas eu quero dizer que todas as pesquisas, né,
Em 2023, a média deu 33 para o Davi e 27 para o Amon. Muito consolidado esse quadro, ou seja, nós estamos falando de praticamente o ano todinho, né? 1 ano, 2 anos praticamente, com o desempenho depois que o Amon se elegeu. Agora repare que a votação do Amon em Manaus foi de 280 e poucos mil votos. É exatamente os 27%. É como se ele mantivesse o mesmo desempenho de deputado federal para prefeito. Bem, neste ano, a nossa empresa, como eu já disse, não vamos registrar a pesquisa, já foram publicadas 11 pesquisas. 2 já foram impugnadas. Provavelmente, pelas informações de bastidores, nós vamos ter mais 4 a 5 pesquisas impugnadas. 3 já provavelmente por fraude eleitoral. Muito em breve, daqui 15 dias, deverá sair sentenças já condenando empresas a pagar multas acima de 100 mil reais por fraude eleitoral. Vocês vão se surpreender. Muito bem, independente da pesquisa ser melhor ou pior, sem julgamento de qualidade de nenhuma das empresas, Davi está com 27 e o Amon com 27. 26,6, 27,2 empatado. E a média, o capitão Alberto Neto 11, Roberto Cidade 9, Marcelo Ramos 7,6. E isso são os estudos da média das empresas de pesquisas que publicaram esse ano. Não das 11 pesquisas, só das 9, porque essas 2 aqui, logo no início do ano, eu não contei, mas eu deixei só para registro histórico de que elas já foram impugnadas e não tem validade nenhuma. Muito bem, a parte mais importante da minha apresentação e eu vou concluir. Esses números são hipotéticos. É um produto da minha percepção, desses estudos, dos meus estudos, do que eu considero como referência de todas as bases de dados que me chegam ou de todos os estudos eleitorais que eu recebo, e muitos dos estudos eleitorais não são publicados. Mas não é uma pesquisa eleitoral que eu estou colocando aqui. Atenção, não é uma pesquisa eleitoral, para depois algum desclassificado achar que eu estou fazendo um trabalho divulgando pesquisa eleitoral da minha empresa. Não é pesquisa, é um estudo de cenário em maio de 2024. Quais os números que eu acredito que estejam mais próximos ou são os números mais balanceados, os números mais equilibrados? Eu estou colocando hipoteticamente, pessoal, é hipotético. 30 para o Davi, 26 para o Amon, 13 para o Alberto Neto, 9 para o Roberto Cidade, 8 para o Marcelo Ramos, 2 para Maria do Carmo, 2 para o Wilke Barreto. E essa apresentação eu fiz na segunda-feira. Lembra que eu falei da pesquisa da Quaest? A pesquisa da Quaest deu 30 para o Davi, 27 para o Amon, 15 para o Alberto Neto, 2% só de diferença. Para o Roberto Cidade deu 8, para o Marcelo deu 8, e aqui igual praticamente. Ou seja, a pesquisa da Quaest de ontem bate com os números que eu já tinha feito na minha apresentação. Entretanto, aqui não tem brancos e nulos. E aqui dá 90%. E eu estabeleci para efeito de raciocínio 10% de indecisos. Não obrigatoriamente que tenha 10% de indecisos, mas são os eleitores flutuantes. É aquele cara que muda de voto, ele tem uma tendência a decidir mais na reta final, é o voto útil, é o voto de interesse, é o voto multiplicado por 1000 combinações de ofertas, de emprego e de oportunidades. E aqui do lado é a opção de 3%, aquela velha história de margem de erro. Se tenho 30, o máximo que eu tenho é 33, o mínimo é 27. Baseado nesse cenário, o meu estudo vai para a parte final, agora para a parte mais interessante do estudo. Depois dessa apresentação, eu vou aqui, quem vai para o segundo turno? Esse é o objetivo desse vídeo. Quem vai para o segundo turno, neste momento, se a eleição fosse amanhã, com 100% de certeza, o segundo turno seria entre Davi e Amon, o deputado federal. Mas eu estou criando um cenário para ver, Durango, há alguma chance dos outros 5 pré-candidatos irem para o segundo turno? Sim, em política tudo é possível. Alguém pode, lamentavelmente, morrer num acidente de avião, alguém pode acontecer um desastre, um escândalo sexual e aí destruir a carreira da pessoa.
mas eu criei um cenário para vocês verem como é difícil, baseado na eleição de 2020, hein? Que polarizou Davi com o amazonino com 47% dos votos. Neste momento, os dois têm, na minha cabeça, 56%. Aí eu fiz um cenário. Como é que a gente pode imaginar a chance dos demais passarem? Aí eu fiz o seguinte raciocínio. O Davi teria que cair 3%, passar a ter 27%, e o Amon teria que cair 7%, perder 70 mil votos, e ficar em 19%. Muito bem. Olha a coincidência, 27 com 19 dá 46. Quanto que teve o amazonino e o Davi em 2020? 47. Quase idêntico, né? Muito bem. Então os dois juntos teriam que perder 10% dos votos. Aí eu começo a fazer vários cenários, tá? Então, eu tirei 3 do Davi, que era 30 no meu estudo, botei 27 e deixei 19 para o Amon. Então eles não mexem. Aí eu peguei os 10% que o Amon perdeu 7, o Davi perdeu 3. Aí eu dei, tenho 1 milhão de possibilidades, tá? Eu vou só citar 4 ou 5. Eu dei 3% para o Roberto Neto, 4% para o Roberto Cidade, 3% para o Marcelo Ramos, que é o grupo intermediário. É como se aqui fosse um primeiro bloco, aqui um segundo bloco, aqui um terceiro bloco. Muito bem. Por que eu dei para os 3? Porque aqui tem máquina, apoio do governador, aqui tem a questão do Lula, força do PT, tem tempo de televisão, aqui é o candidato do Bolsonaro. E aí eu diluí. Poderia ter dado 4% para um, para outro, pouco importa. Só coloquei numa certa proporcionalidade. Para quanto iria o Alberto Neto? 16. Ficaria 3 pontos atrás do Amon. Para quanto iria o Roberto Cidade? 13. Para quanto iria o Marcelo Ramos? 11. Maria Cefaíra e o Wilke Barreto não herdariam nenhum dos votos. Não que isso não vai acontecer, vai 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, mas eu não quis considerar para facilitar a nossa leitura. Quem vai para o segundo turno, Davi e Amon continua. A diferença fica 3%. Agora, eu deixei esses votos e agora eu vou eliminar os outros 10%, que era dos indecisos. E no primeiro cenário totalmente maluco, mas um cenário que eu quero considerar, que os 10% de indeciso fossem divididos proporcionalmente entre os 5 candidatos que disputam uma vaga para o segundo turno. Aí o Alberto Neto tinha 13, ganhou 3, foi para 16, agora eu estou dando mais 2 dos indecisos. Ele vai a 18. O Cidade vai a 15, o Marcelo vai a 13, Maria do Carmo vai a 4, o Wilke Barreto vai a 4. O Alberto Neto ganhou 3 do deslocamento da perda dos votos do Davi e do Amon, ganhou mais 2 e chegou a 18%. Ainda assim, 1% de vantagem para o Amon. O Amon fica 4 de vantagem para o Roberto Cidade e 6 de vantagem para o Marcelo Ramos. Aí eu criei um outro cenário. Peguei esses 10%, em vez de dar 2% para o Alberto Neto, eu dei 3% para o Alberto Neto. Aí ele consegue empatar com o Amon. 19 a 19. Não dá para dizer quem vai, porque é um empate total. O Roberto Cidade, coloquei um pouquinho mais para ele, mais gordura, mais peso, mais máquina, mais dinheiro, mais tempo de televisão. Ele vai a 17, fica 2 de diferença. O Marcelo mantive, vai para 13, deixei só 1 para Maria do Carmo 3 e o Wilke Barreto 2%, porque ele já foi candidato e teve 2%. Reparem que um cenário que coloca uma profunda dificuldade, né, entre esses 4 nomes aqui, sendo que o princípio é que o Amon caiu 7 pontos, tendo ele 26. E aí, pessoal, eu peguei um cenário, tu tá puxando só pro Alberto Neto. Eu peguei um cenário que o Alberto Neto parou, a campanha estagnou, deu um desastre na campanha, e aí ele ficou com 16, e aí o Wilson Lima, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, a máquina do governo, toda trabalhando, pegue a metade dos votos dos indecisos. Vai para o Roberto Cidade.
ele chegaria a 17 e ficaria 2 pontos de diferença do Ammon. E o Alberto Neto ficaria com 16 e o melhor cenário do Marcelo seria 14. Bom lembrar que nenhum candidato na história das eleições em Manaus do PT obteve mais de 14%. Só teve uma eleição, que foi o ex-deputado Zé Ricardo. Para concluir, desculpa se eu tomei o tempo de vocês, não sei nem quanto eu falei, eu acho que 50 minutos, 55, depois vocês vão ver aí. Qual é a situação hoje do processo político no Amazonas, na cidade de Manaus? O deputado federal Ammon, para não ir para o segundo turno, porque o prefeito Davi Almeida vai para o segundo turno, é muito improvável, só se acontecer um grande desastre. O Ammon teria que perder não aqueles 7% do cenário que ele cairia para 19%, considerando que ele tenha 26%. O Ammon vai ter que perder um pouquinho mais de 7%. 8 a 9%. Entre 80 e 90 mil votos. E somente um nome poderá ultrapassá-lo. Ou seja, alguém que herde essa perda de votos, e a perda de votos também que eu coloquei para o Davi Almeida, e consiga captar a maior quantidade de votos dos indecisos. Ou seja, eu botei um número de ali por 13, 8, 9, 10, entre esse segundo bloco. Para eles ultrapassarem o Ammon, eles vão ter que crescer muito. Se pegar o estudo de ontem, a última pesquisa, que dá Alberto Neto com 15, para ele a vida em tese está mais fácil. Mas ele pode crescer e o Ammon não cair. Ele pode crescer 5, chegar a 20, tomando o voto do Marcelo, do Roberto, né? E aí, consequentemente, o Ammon pode ficar lá com uma perda de 4% e aí, mesmo assim ele vai para o segundo turno. Só existe mudança no cenário eleitoral de Manaus se o Ammon perder 8 ou 9 pontos percentuais. Tirando isso, e um único nome catalisando mais de 60% dos votos, a eleição, faltando 143 dias, praticamente está estabelecida. Tem muita água para rolar? Tem. Tem 35 dias de programa no rádio e televisão, 84 sessões por dia, tem os debates, tem os erros dos candidatos, porque é uma curiosidade nessa campanha. A maioria dos candidatos estão, parece que escrevendo um manual de como perder a eleição em 10 passos. Em vez de acertar, estão errando mais. E isso leva o nível da campanha cair, vir para baixo. Pior, vocês estão vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu digo como gaúcho, solidariedade ao povo do meu estado. As fake news. Imagine as fake news que vão ter nessa eleição. Vai ser uma baixaria, e eu estou afirmando, vai ser a eleição que você fique atento à produção de vídeo, vozes adaptadas por inteligência artificial, montagens, memes, de tudo que é ataque, de baixarias, ao invés de debater propostas. E uma curiosidade para de fato concluir. Nesses últimos 30 anos, após a eleição, eu sempre realizo uma pesquisa e eu pergunto para o eleitor: quais as propostas que você lembra dos candidatos que acabaram de concorrer na semana passada? No máximo 3 propostas ficam na mente do eleitor manauara. Brasileiro também, não é muito diferente. Então, os candidatos, não adianta fazer 20 propostas. Fixem, já estou dando dica, né? Consultoria aqui, né? Fiquem concentrados em poucos temas, porque a fixação da população é muito pequena, muito baixa. Vide a condição de vereador. Vão votar para vereador, vão escolher 41 vereadores, 6 meses depois, quando for em abril de 2025, a metade da população não sabe em quem votou para vereador. Por isso que a nossa democracia é atrofiada do ponto de vista
do Poder Legislativo. Um abraço, tomara que eu possa gravar outros vídeos e muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom e até o próximo.